Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos com mais uma oportunidade, queridos, para gravarmos mais um vídeo, para aprendermos a cada dia mais sobre a palavra do nosso eterno e supremo Criador. Querido, hoje eu quero deixar um vídeo bastante eclético, né? Vamos dizer assim, o assunto hoje é bastante eclético. Eu trouxe aqui o nosso Código Penal brasileiro, está aqui. Daqui a pouco eu vou estar explicando um pouquinho sobre essa questão. Então hoje o assunto não vai ficar focado numa só coisa. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa justiça, a justiça dos homens, baseado no Código Penal brasileiro, e também nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Mas antes de iniciarmos este trabalho, esse estudo, gostaria que você continuasse deixando seu like aí, se inscreve no nosso canal, para que possamos estar sempre juntos, aprendendo um com o outro. E também você possa compartilhar com outras pessoas, seus amigos, tá bom? Os nossos queridos, compartilhe. Você também faz uma coisa muito importante. Quando você se inscrever no canal, nosso irmão Alberto Lírio, não se esqueça de ativar o sininho lá na opção todas, para você sempre receber o trabalho, né? Receber os estudos quando tiver um trabalho novo aí no nosso canal, na plataforma. Querido, eu quero tratar de um assunto, como eu falei, um assunto muito eclético, né? Talvez daqui em diante, quando eu gravar vídeo, eu não fico só focando só numa coisa, porque graças a Deus o Brasil e o mundo hoje tá cheio de ensinadores da graça, né? Mesmo que não são preteristas 100%, existe, né? Os preteristas parciais que não chegam num acordo sobre várias linhas doutrinárias, né? Não chegam num acordo de jeito nenhum. Então, eu estava pensando, eu estava participando, né, de um grupo do WhatsApp, só que muita gente perde muito tempo, né, tentando convencer alguém, mas quem não entende, quem não chegou a entendimento, não é bom nem a gente ficar debatendo, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. O bom é a gente respeitar a palavra sempre. Isso é que é bom. Então, meu querido, uma coisa que eu gostaria que você prestasse muita atenção, o que mais se ouve por aí hoje, dentro dos templos religiosos, entre os que se dizem até crentes, né? Deixa eu acertar minha cadeira aqui melhor. Entre aqueles que até se dizem crentes, não é? Então tem pessoas que fica falando tanta coisa sem, às vezes, um mínimo de conhecimento, né? Então, tem pessoas que ficam falando assim, fulano errou, fulano fez isso, Deus vai cobrar isso, Deus vai cobrar aquilo, não é? Então, o que mais se ouve por aí é as pessoas dizer que Deus vai cobrar, Deus vai cobrar, Deus vai cobrar. Mas todas as vezes, né, que o Eterno trouxe juízo, toda vez que Deus cobrou alguma coisa para alguém, é porque esse alguém foi pelo fato desse mesmo alguém transgredir a lei do Eterno, a lei do Criador, não é? E não a lei dos homens. Ou seja, muita gente fala assim, o pastor errou, o pastor adulterou, o pastor fez isso, fez aquilo. Não, vão deixar isso, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar? Será que Deus vai cobrar? Será que o pastor, ou será que o membro, ou será que qualquer outra pessoa está fazendo coisa errada? Será que ele não está transgredindo a lei dos homens e não a de Deus? Deus vai cobrar, o Criador vai cobrar, se
aquela pessoa está transgredindo a lei do próprio Criador. Então agora, se eu roubei aqui, se eu matei, se eu furtei, como que alguém pode dizer, deixa com Deus, porque Deus vai cobrar? Como assim Deus vai cobrar? Eu transgredi, foi a lei dos homens. Então, o assunto aqui é muito eclético, porque eu vou me basear também na lei dos homens. Então, esse negócio de dizer, esse negócio de líderes religiosos dizer que o Criador vai cobrar, o Senhor vai cobrar, nós temos que sair fora disso, né? Tudo em Gálatas, capítulo 5, por exemplo, em Gálatas aqui, capítulo 5, o versículo 7 ao versículo 8 fala assim: tudo o que o homem, Gálatas capítulo 5, 7 e 8, fala assim: correis bem, quem vos impediu de obedecer esta verdade? Então nós observamos que tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que a pessoa semeia na carne, ele vai colher na carne. Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então, o que semeia na carne, ele vai ceifar na carne. E aquele que semeia no Espírito, ele vai ceifar do Espírito para a vida eterna. Então, nós temos que aprender e saber dividir as coisas. Então, ceifa na carne, então vai colher na carne. Semeia na carne, então vai colher na carne. Semeia no Espírito, então vai ceifar no Espírito para a vida eterna. Ou seja, meu querido, nós observamos dentro da palavra que quando você diz, quando nós falamos, Deus vai cobrar, pode deixar que em cima dele vai vir a justiça de Deus. Mas justiça de Deus? Depois do juízo, querido, tudo mudou. Depois da cruz, alguns anos depois da cruz, aconteceu o juízo. 36 anos e meio depois da cruz, aconteceu o juízo em Israel. Então, do juízo para cá, tudo mudou. Então, nós temos que aprender a separar as coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, você vê aí líderes religiosos praticamente tirando tudo que as pessoas têm, os seus membros, né? Eles ensinam que dízimo é bíblico e todo mês você tem que levar o dinheiro aos pés do pastor. Dízimo era para a nação de Israel e era feito de ano em ano. E era alimento. De 3 em 3 anos era feito, vamos dizer assim, em Israel, era feito ali um movimento dos dízimos, eu esqueci o verbo agora. Um balanço, exatamente, um balanço. Era feito um balanço de 3 em 3 anos. Se tivesse muita coisa sobrando no celeiro ou na casa do tesouro, que era uma almoxarifada em Israel, então os líderes religiosos da época, os sacerdotes, sumos sacerdotes, junto com a tribo de Levi, porque eram levitas, de 3 em 3 anos era feito um balanço e aquilo que estava sobrando para não estragar aquela alimentação, então era distribuído em toda a casa de Israel, principalmente os pobres e as viúvas. Então nada podia sobrar, nada podia estragar. Então esse negócio de os líderes religiosos, além de cobrar dízimo em dinheiro, eles cobram de mês em mês, tá? Mas qual é a base que esses líderes
usam na Bíblia para fazer isso nos seus assalpões. Não existe. Então, eles estão transgredindo a lei de Deus? Não. Eles estão transgredindo a lei do próprio país. Ou seja, isso é defraudar. Por que eu falo? Não estão transgredindo a lei de Deus? Ué, a lei de Deus, a lei de Moisés já acabou. Se a lei de Moisés não vale mais para Deus, não vale para nós que estamos em graça, então, na verdade, os homens, eles estão induzindo as pessoas, enganando. E isso, no Código Penal, aqui, ó, no nosso Código Penal, isso é crime. Isso é crime. Então, o que precisa fazer? O que precisa fazer é as autoridades constituídas começar a trabalhar isso. Por quê? Porque, fulano, o pastor, Deus vai cobrar dele, porque ele está infringindo a palavra. Queridos, infringindo a palavra, mas se eu sei que é verdade, você sabe também, está na palavra, e nós não tomamos atitude, nós não abandonamos esses assalpões, como que eu quero que Deus que intervenha e cobre dos pastores isso? Se eu tenho aqui, ó, na minha mão, nas minhas mãos, o Código Penal, e eu tenho a Bíblia nas minhas mãos, que foi o que o Criador deixou escrito para mim saber o que é verdade e o que é mentira. Como que eu quero que Deus cobre uma coisa que eu mesmo sei que é errado? Como que eu quero que o Eterno cobre alguma coisa se as autoridades constituídas pelo próprio Eterno sabem que os homens estão infringindo a lei deles mesmos? Então, querido, nós temos que aprender a separar as coisas. É por isso que existe a justiça do Eterno, a justiça do Criador e a justiça dos homens. Então, é só você observar, olhe as regras do Eterno Criador e olhe o Código Penal brasileiro. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Código Penal. Está aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Todo brasileiro, todo cidadão que conhece a lei, ele tem que saber, por exemplo, no Código Penal brasileiro, o artigo 134 é o quê? Exposição ou abandono de recém-nascido. E isso é crime. Isso é o artigo 134 ou 134. Então, todo brasileiro, ele sabe que se alguém cometer esse crime aqui, ele tem que responder à justiça dos homens. Eu tenho o artigo 135, que é a omissão de socorro. Se eu, Alberto, ver alguém passando uma situação difícil, um acidente que cabe a mim, às vezes o acidente, dependendo do acidente, só profissionais podem socorrer. Mas talvez o cara se envolveu num acidente, talvez de bicicleta, talvez de moto, talvez um acidente simples de carro. E eu posso socorrer. Então, se eu posso socorrer, mas eu omiti o meu socorro, na lei dos homens, eu cometi um crime. E esse crime, ele é adjetivado com o número 135, que é omissão de socorro. Agora, dos crimes contra a honra, por exemplo, o artigo 138. Qual é esse crime aqui? Calúnia. Esse é dos crimes contra a honra. Se eu caluniar alguém, e se esse alguém me denunciar no Ministério Público, na Justiça dos Homens, eu vou ter que responder um processo. Então, isso tudo, querido,
que eu estou mostrando para você é para você entender que nem tudo que você acha que Deus tem que cobrar dos homens, Deus não vai cobrar não, o Eterno vai cobrar não. Porque isso está na esfera dos homens. O que está na esfera dos homens é os homens que têm que cobrar. É os homens que têm que processar. É os homens que vão fazer o que então? Os homens, eles têm que buscar a justiça e aquela pessoa vai ter que pagar. Eu tenho mais aqui, ó, o artigo 139, que também é crime contra a honra. Esse crime aqui, ele é adjetivado com o número 139, que é a difamação. A injúria é o artigo 140, que também é um crime contra a honra, Talvez muita gente não sabe. E o mais conhecido de todos, que é 171. O 171 talvez é o crime adjetivado com o número 171, que é o mais conhecido talvez da nação brasileira. Estelionato. É o artigo 171. Então, queridos, aqui está, ó, o nosso Código Penal brasileiro. O que eu quero falar para você aqui? Então esquece esse negócio de que você pensa que o que os homens fazem, nem tudo que os homens fazem é Deus que vai cobrar. É porque às vezes as pessoas não têm ideia de como que funciona a lei de Deus e a lei dos homens. Então nós temos que aprender a separar as coisas. Por isso eu disse que o assunto hoje é um assunto eclético. Então, nas regras do eterno Criador, é de um jeito. Nas regras do Código Penal brasileiro, na lei dos homens, é outra coisa. Então, o que mais me chama a atenção, querido, o que mais me chama a atenção é o quê? Tem 2000 anos que a Bíblia inteira, ela se cumpriu 100%. O último livro, Apocalipse, que foi escrito entre anos 65, 67, 68, o livro mais último, que é a Revelação. Então isso me chama muita atenção. Tem mais de 2000 anos que a Bíblia, ela se cumpriu 100%. Mas agora, os guardiões, entre aspas, das profecias, eles se acham no direito de fazer o quê? De dar continuidade na palavra por conta própria. Ou seja, os homens, eles sabem, os líderes religiosos, eles sabem que a lei, ela se cumpriu em Cristo. Romanos 10:4. Eles sabem que a lei se cumpriu em Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eles sabem disso. Mas o que acontece? O que acontece? Esse assunto que eu estou trazendo aqui, ele é para o público diferenciado. Às vezes tem um público que acredita só no Criador. Mas talvez quem vai ver esse vídeo aqui também, talvez é ateu, às vezes é espírita, várias religiões, né? Quem sabe candomblé. Então esse estudo aqui, ele é para todos os públicos. Por isso que eu disse que ele é eclético. Então, ele não é homogêneo, ou seja, para pessoas de uma só ideologia. Esse assunto aqui, ele é heterogêneo para pessoas que têm diversas ideologias, várias religiões, ou pessoas que têm religiões diversificadas ou diferenciadas. Então esse assunto, ele é eclético, além de ser eclético, ele é heterogêneo. Então, querido, deixa eu fazer agora, entrar no assunto aqui, muito importante para você. Por exemplo, eu te falei que se o homem ele praticar alguma aberração
contra a justiça brasileira, quem vai cobrar dele deveria ser a própria justiça brasileira. Agora, se ele errar, se ele cometer algum crime na esfera espiritual, aí sim ele vai ter que responder. Responder não. Ele vai ter que ser cobrado pelo próprio eterno Criador. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de algumas atrocidades, alguns erros que alguém cometeu infringindo a lei do eterno Criador. Por exemplo, eu fiz aqui algumas anotações. Por exemplo, o pecado de Adão foi quem que cobrou? Lá em Gênesis 3. Gênesis 3. Quem que cobrou o pecado de Adão? Em Gênesis 3, mostra que Adão, ele cometeu um pecado, porque era na velha aliança ainda, o Velho Testamento, no início de tudo, então podia ser chamado de pecado. Por quê? Pecado é um adjetivo que a gente adjetiva uma forma de erro. Ou dependendo do erro, do crime, você adjetiva ele de uma forma. Então, como Adão transgrediu a ordem de Deus, Adão transgrediu a ordem, então foi uma transgressão. Ele desobedeceu, foi uma transgressão. Essa transgressão, ela tinha recebido o adjetivo com o nome de pecado. Assim como no Código Penal, queridos, os legisladores da justiça brasileira, eles adjetivaram os crimes no Brasil com números. Cada número, cada artigo, cada número foi adjetivado com um certo nome de crime. Na Bíblia, a palavra diz que 1 João capítulo 3, versículo 4, pecado era a transgressão da lei. Ou seja, o próprio Eterno, ele adjetivou a transgressão da lei com o nome de pecado. Adão não transgrediu a lei de Moisés. É bom que se note isso. Adão transgrediu a lei de Deus. E qual era a lei de Deus? A lei da obediência. Não era ainda a lei de Moisés, mas Deus tinha uma lei para Adão obedecer. Mas ele desobedeceu. Então, ele pecou. Ou seja, ele errou. Ele errou. Então, o pecado de Adão, quem cobrou o pecado de Adão? Adão transgrediu o Código Penal brasileiro? Não. Então, Adão, ele transgrediu a lei de quem? A lei do Eterno. Então, por que que o próprio Eterno cobrou de Adão? Porque Adão transgrediu a lei do Eterno Criador. Segundo, a depravação do gênero humano, lá em Gênesis 6. Foi quem que cobrou? Foi eu? Foi o pastor A? Foi o pastor Malaquias? Foi o pastor Sebastião? Foi o pastor Antônio? Foi o pastor Pedro? Quem que cobrou a depravação do gênero humano? Gênero humano. Gênesis 6. Foi o próprio Eterno. Por quê? O gênero humano, eles transgrediram a lei de quem? Do Brasil? Dos States of America? Estados Unidos da América? Não. O gênero humano, eles transgrediram a lei do eterno Criador. Então, não era o homem que tinha que cobrar, era o próprio Eterno. A Torre de Babel, em terceiro lugar. Qual foi o propósito da torre? Qual foi?
A ordem de Deus para Noé era qual? Quando você sair da arca, você vai plantar vinha, vai plantar alguma coisa, esses animais vão espalhar sobre a terra. Agora você multiplique sobre a terra, sejam fecundos. Mas os benditos, os descendentes depois de Noé e dos seus filhos, fizeram o quê? Foram lá, quiseram construir uma torre para não se espalharem sobre a terra. Eles queriam ficar no mesmo lugar, mas essa não era o propósito do Eterno para as famílias. Gênesis 8:18 está aqui, não é? Gênesis 8:17, melhor. Está aqui, ó. Gênesis capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz aqui. Todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Mas os bonitinhos, os desobedientes, fizeram o quê? Eles quiseram construir a torre para ficar no mesmo lugar e não se espalhar sobre a terra. Então, o propósito do Eterno era que as famílias se espalhassem sobre a terra. Quem cobrou? Quem cobrou? As pessoas daquela época por essa atitude contra a vontade do Eterno. Foi eu que cobrei deles? Foi o próprio Eterno. Foi a lei dos homens? Não, foi do Eterno Criador. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra, quem cobrou? E por que cobrou? Aquela promiscuidade, que eu não posso mencionar o nome aqui, mas era uma promiscuidade. Se você ler Gênesis 19, você vai ver qual era o adjetivo que nós podemos colocar naquela promiscuidade ali. Quem cobrou aquela geração, aquele povo? Por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Eu vou te dar uma dica. Quem foi lá pedir a Ló para colocar os dois anjos para fora, que eles queriam conhecer os anjos. Você sabe que quando a Bíblia fala conhecer, nesse sentido aqui, dentro desse assunto, manda eles vir para fora, ou coloca eles para fora, para que nós o conheçamos. Então, isso aí eu não posso falar, mas era uma promiscuidade, mas foi adjetivado com outro nome. Quem cobrou aquela raça? Foi o próprio Eterno. Mas cobrou por quê? Porque eles infringiram a lei do Eterno. Você entendeu? Compreendeu? Claro que sim, você é inteligente. Outra coisa, a quinta aberração que os povos antigos cometeram contra o nosso Eterno. As pragas do Egito. Foi quem que mandou as pragas do Egito? Foi quem? E mandou por quê? Por quê? Porque Faraó escravizava o povo do Eterno Criador. Êxodo capítulo 7. Então, as pragas foram mandadas porque Faraó, junto com os seus ministros, estavam oprimindo, escravizando o povo do nosso Eterno Criador. Então, se eu errei contra o meu Eterno vai cobrar de mim. Agora, se eu infringir a lei do homem, quem vai cobrar de mim é a justiça comum, a justiça dos homens.
Esse negócio de dizer, não, o pastor está roubando, fulano de tal está fazendo isso, fazendo aquilo, pode deixar que Deus vai cobrar. E se eu te surpreender e falar contigo que na palavra está escrita em Jeremias 33:3, Deus, o Eterno fala assim, como é que fala? Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Querido, se você está cometendo, você que diz que é pastor, que é líder religioso, não é? Mas está tirando o dinheiro das pessoas, vocês estão matando pessoas de fome, vocês não estão deixando pessoas pagar o seu carnê, não estão deixando a pessoa pagar a sua água, a sua luz, porque vocês estão comendo a gordura das pessoas, vocês estão tirando os bens das pessoas. Você acha que é Deus que vai te cobrar? Você acha que é o Eterno que vai te cobrar? Uma hora você vai pagar com a mesma moeda. Querido, depois do juízo, tudo que a gente planta é a gente que colhe. Se eu plantei, meu querido, engano, eu vou colher engano. Se eu cometi um adultério, eu vou pagar com a mesma moeda. Alguém também vai fazer eu passar vergonha. Se eu tirei alguma coisa de alguém, alguém vai tirar de mim também. A lei de Deus é isso. Antigamente era o próprio Eterno que cobrava, hoje não. Depois da cruz, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Querido, o juízo já aconteceu. Agora, não tem essa coisa mais não, querido. A Bíblia já parou de ser escrita. Não tem outra Bíblia sendo escrita, não. E nem outra Bíblia vai ser escrita, não. A Bíblia ela já se cumpriu na sua totalidade. Você tem que aprender isso. Então, o que eu fizer aqui, na carne, eu vou pagar na carne. É a palavra que diz isso. É a palavra que diz. Então, a sexta coisa aqui. A quinta foi as pragas do Egito por Faraó estar escravizando o povo do Eterno. A sexta, a queda do império religioso da época, devido está ultrapassado e sem condições de aperfeiçoar quem ofereceu o culto daquela forma. Uma das causas que o Eterno exterminou aquele império religioso da época, que nós conhecemos, e eu e você conhecemos, como o sistema religioso da época. Foi quem que exterminou? Hebreus capítulo 10. Foi quem? Foi o Eterno. Mas exterminou por quê? Porque aquela forma de culto estava ultrapassada. Não aperfeiçoava ninguém. Ninguém conseguia ser aperfeiçoado. Hebreus 10. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, ou não podia, né? Porque nós estamos no pretérito, né? Não podia aperfeiçoar ninguém nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam, aqui está, se oferecem, porque quando Paulo escreveu, o templo estava de pé, mas como o templo não está de pé, e eu estou 2000 anos depois dessa fala, eu posso usar o verbo, né, no passado, porque eu estou no pretérito. Se oferece de ano a ano aperfeiçoar os que chegavam ao culto. Você entendeu? Então, aquele modo de culto, aquele modus operandi, ele foi finalizado, ou Deus, o Criador, extinguiu aquela forma de culto por causa disso. Não podia aperfeiçoar ninguém. Então, esse foi o motivo. E além de não aperfeiçoar ninguém, escravizava o povo judeu. Então, aquilo foi
exterminada, acabou. Então, uma das causas, né, que aquela forma de culto acabou, terminou, foi que os sacerdotes estavam roubando ao eterno Criador. Lembra de Malaquias? Que os religiosos leem 3 e 10 de Malaquias, esquecem de ler o capítulo 1, o 2 e o 4? Eles estavam roubando. Existe, querida, existe alguma similaridade com o sistema religioso de hoje? É claro que existe. E olha, talvez não seja para mim e nem para você, não seja para eu nem para você. Mas esse sistema religioso implantado aí, está com os dias contados. Talvez eu não vou estar aqui mais para ver o que vai acontecer, mas está com os dias contados. Hoje os homens roubam, não é? As pessoas roubam com a mão grande, né? E não estão nem aí. Aí alguém diz, não, mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar não, querido. Deus vai cobrar não. Se você não tomar atitude, Deus não vai cobrar. Por quê? Se aqui está escrito que o que esses homens estão fazendo está errado, Deus vai cobrar por quê? E para quê? Se a própria palavra está mostrando, o problema está em Deus, que não vai cobrar, ou está em você, que não valoriza o que está escrito? Está em você, e não no eterno Criador. O sétimo e o último, o juízo do eterno contra Israel, devido ter rejeitado o eterno Criador e matado os profetas do eterno. Quem foi que cobrou? O próprio eterno. Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13. Por que que Deus, o eterno Criador, trouxe o juízo sobre Israel? Por quê? O próprio livro de Mateus, Lucas e Marcos fala por quê. Por que que Deus cobrou? Por que que o eterno cobrou? Por que que ele trouxe o juízo sobre Israel e não sobre o Brasil e o mundo? Era específico para Israel. Por quê? Rejeitaram o eterno, rejeitaram o Criador, mataram todos os profetas que o próprio eterno enviava, os santos do eterno, os escribas, Mateus 23, a partir do versículo 33, está escrito isso. Então eles rejeitaram. Então o eterno foi que cobrou. Mas o eterno, ele usou o quê? O exército romano para trazer o juízo sobre Israel. Ou seja, o eterno, ele estava manifestado ali naquele juízo. Então, meu querido, aprenda uma coisa. Aprenda a dividir as coisas. Quem transgredir a lei dos homens vai acertar com os homens. Quem transgride a lei do eterno, ele vai se ver com o eterno. E como que você transgride a lei do eterno hoje? Como? Como? Não há ninguém, poucas pessoas, que desconhece o que está escrito aqui na sua palavra. É poucas pessoas que conhecem. Então os homens, eles sabem que essa forma de culto que existe aí está errado. Por isso que de vez em quando existe um escândalo aqui, um escândalo ali, no norte do Brasil, no sul, no centro-oeste, no nordeste, no sudeste. De vez em quando acontece um escândalo. Aí você pergunta, é o Criador que está cobrando
ou é a própria lei do homem? Quando esse homem que cometeu um sacrilégio, ele vai para a justiça comum, está pagando aos homens. Agora, quando esse homem, ele está fazendo tantas coisas erradas, transgredindo a ordem do Eterno, e de repente o cara ou morre, ou o cara entra num acidente, ou daqui a pouco o cara desaparece de uma hora para outra, perde o seu posto, perde o seu emprego, perde o seu caráter, o seu moral. Aí foi quem que cobrou? O Eterno. Não passou pela lei dos homens, mas passou pela lei do Eterno. Querido, é isso que eu queria trazer para você hoje. O assunto eclético, e não foi para atingir um público homogêneo. Esse vídeo é para atingir também o público heterogêneo. Tá bom, queridos? Que o Eterno continue te abençoando, nos abençoando, e que cada vez mais possamos buscar todo o conhecimento da parte do nosso eterno Criador. Tá bom, querido? E fique com o nosso Eterno e até o próximo vídeo, e que tenhamos uma boa semana para a honra e glória do Eterno Criador. Graça eterna. Amém.